atividades físicas ficam prejudicadas? Houve uma redução significativa aí da prática de exercícios físicos e quais foram os principais reflexos disso? O que a gente notou aqui, com certeza, nessa pandemia, as pessoas começaram a trabalhar de casa, então, e também começaram, como você falou muito bem, fazer menos atividade física. Então, as pessoas ficaram mais sedentárias e mudaram do ambiente totalmente adaptado, que são os escritórios, para as residências que no começo estavam muito mal adaptadas, com cadeiras adequadas, com mesas adequadas, a altura do computador, uma série de fatores que não estavam adequados. Então, o que a gente notou com muita clareza, assim, foi uma pandemia paralela de dor nas costas. Realmente, assim, a procura nos consultórios médicos com pacientes com dor nas costas é muito grande atualmente. E aí, quais são as dicas, doutor? O senhor mencionou agora, por exemplo, a altura adequada da cadeira, também a cadeira adequada para se trabalhar. Quais seriam as dicas para se encontrar uma boa cadeira, para se definir a altura ideal, por exemplo? Olha, em relação à cadeira, vamos lá, vamos melhorar para as pessoas que estão nas suas residências trabalhando ou estudando por longos períodos. Primeiro, uma cadeira adequada é uma cadeira que apoie todas as costas, toda a costa do paciente, do indivíduo. Também a altura da cadeira. Uma cadeira tem que ter uma altura, a altura adequada é que faça um ângulo entre a coluna e a sua coxa de 90 graus e um ângulo no seu joelho entre a perna e a coxa de 90 graus. A altura da cadeira, ela tem que ser mais ou menos que você fique, então, numa posição de 90 graus, com o pé totalmente apoiado, não o pé nem levantado, nem o pé muito solto. Também, a altura da mesa tem que ser adequada, que você consiga apoiar seu braço, que não fique nem levantado, nem abaixado, consiga apoiar todo o antebraço, e principalmente a tela do computador. A tela do computador tem que ficar na altura dos olhos, ela não pode ficar nem levantada, que você vai sobrecarregar a sua cervical, a parte posterior, que é chamadas articulações, como abaixado. Se você abaixar muito o pescoço, vai sobrecarregar o disco. Olha que dado interessante, nossa cabeça pesa 3 a 5 quilos. Cada 10, 15 graus que a gente dobra a cervical para frente, a gente aumenta o peso dessa cabeça mais 3 a 5 quilos. Quer dizer, o braço de alavanca da cervical, da musculatura cervical, que ela vai ter que suportar, é muito maior. Com isso, você vai sobrecarregar essas articulações e disco. Então, é ideal manter a tela do computador na altura dos olhos. E a partir dessas mudanças, é claro que as pessoas já devem observar uma melhoria, né, doutor? Mas além de tudo, acho que deve ser muito importante também o respeito ao próprio corpo, né? E a conscientização de que não dá para passar tanto tempo trabalhando, que é preciso intervalar, né, esses turnos, que o excesso de trabalho também deve causar algum tipo de prejuízo, não? Exatamente. O que a gente notou agora com o home office é que as pessoas estão trabalhando mais. Elas acabam ficando muito mais tempo sentada, muito mais horas no trabalho. Então, assim, uma dica importante, a cada 30 minutos, levantar, esticar a coluna, esticar o corpo, não permanecer mais de 30, 40 minutos sentado. Também procurar, as academias voltaram, na rua já tem segurança de você fazer uma atividade física, procurar fazer uma atividade física para fortalecer a musculatura do tronco. E a musculatura do nosso corpo, ela protege as articulações, protege os discos, protege toda essa região, que é a região que, quando sobrecarregada, ela causa dor. Também um dado importante em relação à dor nas costas, as pessoas mais sedentárias aumentaram o peso, então aumentou a sobrecarga nas estruturas do quadril, joelho, coluna. Também um outro fator que não pode ser esquecido, que a pandemia trouxe, o aumento de ansiedade, o aumento de tensões devido a tanto o trabalho quanto ao próprio vírus em si. Isso leva a dores no corpo, leva a dores miofaciais, que a pessoa, quando está ansiosa, alteração de sono, ela começa a contraturar, ter contraturas musculares, também levando a dor nas costas. Então, o importante é você também dormir melhor, cuidar da sua ansiedade, alimentar melhor, fazer atividade física que diminui a ansiedade. É um equilíbrio do seu corpo para você ter menos dores na nossa coluna.
O senhor falou agora sobre os problemas de ansiedade, os problemas de saúde mental, e eu queria saber do senhor justamente a influência que isso tem no físico, nas dores que são sentidas nas costas, por exemplo, ou em outras regiões do corpo, conforme nós estávamos falando. Porque muitas vezes o que a gente ouve é que o estresse também tem relação com isso, a tensão nos ombros pode estar associada a isso, a esse excesso de trabalho, ou a algum tipo de problema de ordem mental, como por exemplo a ansiedade que o senhor mencionou agora. É isso, doutor. Existe essa influência? O excesso de trabalho, o estresse podem também desencadear essas dores, ou seja, pode ser que isso tudo não seja reflexo apenas da má postura, mas também da tensão ocasionada? Sim, a questão, boa colocação, a questão é que a gente vê muito claramente, quando a gente está, o corpo nosso está desequilibrado, quando está trabalhando demais, dormindo mal, comendo mal, tá? Realmente nossa vida não está de uma forma adequada. Três órgãos, o corpo acaba dando sintomas em três órgãos principais. Um seria os problemas estomacais. O paciente tem gastrite, tem intestino preso, colite, colo irritável, tem uma série de problemas intestinais. O outro problema que é bastante frequente quando o nosso corpo está em algum desequilíbrio é os transtornos psíquicos, ansiedade, alteração de sono, depressão. E a outra, onde o corpo realmente acaba dando sinais que alguma coisa desequilibrada, são a questão de dores no corpo. São as dores chamadas miofasciais, as tensões musculares. Então, a ansiedade tem uma relação em relação à dor nas costas, alterações psíquicas, na verdade, que mostra esses dois fatores que alguma coisa no nosso corpo está em desequilíbrio. Então, as dores nas costas são um reflexo da falta de equilíbrio do nosso dia a dia. Então, as dores, com certeza, nas costas, tem um fator bastante importante de algum desequilíbrio, de ansiedade, tensões, estresse, realmente acabam tendo um outro sintoma também, as dores no nosso corpo. Então, muitas vezes a gente foca muito que é um problema na coluna, um problema do disco, mas muitas dores é um problema muito mais global, que você tem que se equilibrar primeiro. Lógico, tem dores nas costas que são devidas a problemas localizados, uma hernia de disco, uma artrose na articulação da coluna, um escorregamento de uma vértebra. Mas tem muitas das dores nas costas, elas têm como origem essa alteração do nosso dia a dia, que no nosso dia a dia, nas grandes cidades, a gente vive um ambiente muito tenso e sobrecarrega a nossa coluna, gerando dor. Doutor, e rapidamente para fecharmos uma última questão, outra coisa que a gente sempre escuta bastante é o seguinte: as pessoas, depois de algum tempo de trabalho, no home office isso, né? Depois de algum tempo de trabalho, decidem trabalhar na cama ou trabalhar no sofá. Aqui está muito desconfortável, já cansei de ficar aqui no escritório, de ficar na cadeira, vou trabalhar do sofá, vou trabalhar da cama, leva um computador, leva um celular. Isso é uma boa ideia ou não? Isso pode, de certa forma, aliviar as dores ou não? Isso pode prejudicar e agravar ainda mais o problema, doutor? Muito bem colocado. Se você trabalhar sentado na cama sem apoio, você vai sobrecarregar em demasia as suas estruturas vertebrais. Então, assim, a pressão na coluna vai aumentar e, com isso, você vai gerar mais dor. Você vai ter mais chance de você começar a trabalhar numa postura ruim, trabalhar inclinado o tronco para frente, o tronco para o lado, sobrecarregar grupos musculares, ter rotações vertebrais, rotações da bacia, e com isso você acha que você está trabalhando de uma forma mais relaxada, mas está ocasionando mais problemas na sua coluna, mais compressões, mais alterações musculares, mais rotação, e isso vai gerar dor com o tempo. Muito bem, quero agradecer aqui então ao Dr. Luciano Miller, que conversou conosco. Ele é médico, ortopedista e cirurgião de coluna do Hospital Israelita Albert Einstein. Trouxe dicas importantes para a gente aqui nessa edição de Pan News. Obrigado pela entrevista, doutor. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Bom sábado. Agora 11h58.